Sejam muito bem-vindos à estreia da terceira temporada do Nutri em Cena. E nós não poderíamos começar de forma diferente. Nesse episódio, nós traremos a psicóloga Regiane. Psicóloga clínica, especialista em TCC, professora de pós-graduação, atua com obesidade, compulsão alimentar e comportamento alimentar. E você, Regiane, antes de psicóloga, me fale um pouco sobre você. Então, pessoal, muito obrigada por estar aqui, primeiramente. É uma honra participar aqui do podcast. Bom, fora da psicologia, eu sou uma pessoa que gosta bastante de ler, de estudar. Estou fazendo a minha quarta pós-graduação. Gosto muito de ler tanto livros relacionados à área de psicologia, quanto relacionados a outros temas. Então, eu sou uma pessoa que está sempre lendo. Gosto bastante de ir ao cinema, de assistir filmes de terror, principalmente. E pode não parecer, mas eu gosto muito de ir a shows de heavy metal também. Tá, e como que surgiu o interesse pela psicologia? Então, eu queria dar uma resposta mais bonita, assim, do tipo, nossa, eu sempre quis ser psicóloga, mas na verdade o interesse pela psicologia surgiu porque era um curso de humanas que não envolvia fazer conta na época que eu estava escolhendo para o vestibular. Mas depois que eu me formei, claro, tem uma longa trajetória, mas chegou um momento da minha vida em que eu comecei a gostar muito de estudar o comportamento Sim. humano, de estudar principalmente essa área de psicologia baseada em evidências. Chegou um ponto na minha vida também esqueci de falar, mas eu gosto bastante de treinar, né? A gente até estava falando Sim. sobre treinos antes, né? Então eu gosto muito de CrossFit, eu gosto de ir para academia, eu gosto muito desse ambiente e eu comecei a estudar muito a relação entre mudança de hábitos, emagrecimento e a psicologia, como que eu poderia ajudar as pessoas a terem essa mudança de hábitos, a emagrecerem utilizando a psicologia. Tá, e o que mais chamava atenção no comportamento humano, antes de tudo isso que você aprendeu com a psicologia? Uma coisa que chama muito a minha atenção no comportamento humano, eu acho que é a capacidade do ser humano de ser antifrágil, né? Que é a capacidade de passar por situações muito difíceis e de, mesmo assim, perseverar ou passar por uma situação muito difícil e sair melhor depois daquela situação. Então, é uma coisa que eu admiro muito e eu vejo isso nos meus pacientes dentro do Sim. consultório. E você sempre se imaginava trabalhando com saúde mental? Ou foi realmente algo que você caiu em função do fugir dos cálculos e algo parecido? Então, quando eu comecei a faculdade foi em função disso, mas quando eu me formei eu acabei trabalhando com RH, Sim. e aí depois de um tempo eu não me identificava mais com a área, eu estudei para concurso por um tempo, e aí depois eu resolvi voltar para a área clínica. Então, aí quando eu voltei, como eu falei, foi nesse período, eu também tinha passado, eu tive um processo de emagrecimento, então eu estava estudando muito, lendo muito sobre nutrição, eu estava lendo muito sobre obesidade, sobre mudança de comportamento em relação a exercício físico, em relação à alimentação, e aí eu acho que veio essa vontade de, não, mas espera aí, eu já passei por isso, eu faço isso, eu gostaria de poder ajudar outras pessoas a Então você fazerem já isso entrou na também. psicologia pensando na parte alimentar, então já era como um objetivo Quando eu seu. vou isso, quando eu voltei a atender na área clínica, sim, eu já direcionei toda meu, eu direcionei todo o meu atendimento, assim, tanto para a parte de obesidade, de comportamento Que alimentar, legal. quanto de ansiedade, que eram coisas que eu já estudava. Sim. E no seu curso, né, de forma geral, ele não te prepara emocionalmente, né, para esse tipo em específico que seria o emagrecimento, Não. os desafios que a gente passa dentro de consultório. Qual foi a sua maior dificuldade após ali seu tempo de faculdade, quando você começou realmente ativa, que você sentiu que a faculdade não te preparou tanto e que você teve que aprender na lida diária dentro de um consultório? Bom, eu acho que para a gente atender pacientes tanto de, transtorno alimentar, de obesidade, a faculdade, pelo menos a faculdade de psicologia, na minha época, Sim. eu não vi nada sobre esse assunto. Então eu comecei a estudar por conta muito essa questão da obesidade, mas eu acho que a maior dificuldade, não é nem dificuldade, mas acho que foi um desafio, eu tive que estudar muito, entender o que que é a obesidade, não só a parte comportamental, mas eu tive que estudar, a parte de fisiologia, eu tive que estudar a parte de Vai muito nutrição, além. muito além da própria psicologia e do próprio comportamento. E isso é uma coisa até que eu falo para os meus colegas que querem trabalhar na área de psicologia, relacionada à alimentação, relacionada à obesidade, a transtorno alimentar, eu falo: "Gente, vocês têm que entender o que que é a obesidade. Vocês têm que entender, por exemplo, que quando o paciente perde peso, a fome dele aumenta, Sim. não diminui por uma questão metabólica. Então você tem que entender metabolismo de obesidade, você tem que entender a parte nutricional como funciona, você tem que entender por que que fisiologicamente é difícil a gente manter o peso". Então a pessoa, eu tive que estudar tudo isso
para conseguir entender melhor o que que é a obesidade e como que eu posso ajudar os pacientes que estão nessa situação. E também nós temos a função que a ciência ela evolui, né? O que hoje é dito, é visto, já muda muito com frequência, não é mais o que é visto no futuro. Então, muita coisa que a gente aprende na faculdade, acaba que quando nós nos formamos, a gente acaba não colocando em prática exatamente daquela forma com que nos foi passado. A gente vai evoluindo. Que nem, por exemplo, agora nós temos as canetinhas emagrecedoras, que nós estávamos conversando, inclusive, que no início era um preconceito gigantesco em cima disso. Por quê? Porque as pessoas procuravam uma medicação e não procuravam aquela evolução, não procuravam aquela mudança de hábito, aquela mudança de vida. Então, nós trabalhamos muito com o psicológico. Daí, geral, você é a nossa... Pra mim, como nutricionista, vocês são os nossos maiores aliados, né? Sim. Porque nem tudo a gente consegue trabalhar dentro de consultório. Então, ter ali um psicólogo, principalmente como você que é especialista na área alimentar, para ter como aliado, porque o atendimento ele não acaba dentro da sala. Exatamente. Os desafios, eles começam quando a pessoa chega em casa e tem que colocar o nosso plano alimentar em dia. Daí vem a parte de emoções, de problemas. E os problemas, eu não digo nem somente coisas ruins do dia, mas também muita coisa boa, as pessoas também descontam em comida. Então, é algo que tem que ser muito trabalhado e a gente precisa muito do apoio de uma pessoa especializada para conseguir contribuir com o nosso paciente, porque daí a gente consegue ter ali um resultado de qualidade. E para você, como psicóloga, quando você iniciou, quando você começou a atender, qual foi o atendimento mais marcante para você, que marcou ali bem no início, não entrando muito aprofundadamente, tipo até hoje, pelos anos de carreira que você tem, mas quando você começou os seus atendimentos, o que mais te marcou na presença presencial com o teu paciente, ou até mesmo no online, né, que a gente comentou que você atende bastante online? Eu acho que o primeiro, quando eu comecei a atender, assim, e justamente, eu me voltei para essa área de emagrecimento, de comportamento alimentar, eu acho que a primeira paciente que eu tive, que ela tinha muita dificuldade de aderir à dieta, plano alimentar, Sim, ela sempre tinha essa coisa do comer emocional, era uma coisa que era sim. muito presente na vida dela, e ela tinha muito a questão do efeito sanfona. E foi uma paciente que eu acompanhei por muito tempo, depois a gente parou, e aí depois de um tempo ela voltou para fazer algumas sessões de reforço, porque às vezes os Sim. pacientes fazem isso, e foi muito legal ver, assim, que a primeira paciente que eu consegui atender, que eu consegui ajudar no sentido de ajudar ela a seguir um plano alimentar, ajudar ela com estratégia, e era uma paciente que tinha muita adesão, assim, ao tratamento, então ela seguia muito as estratégias que eu propunha para lidar com a questão do comer emocional, depois ela seguia muito as estratégias de manutenção de peso, tanto que ela voltou depois para fazer umas sessões de reforço, ela conseguiu manter o peso no longo prazo, então para mim foi muito marcante, a primeira pessoa que eu consegui ajudar, assim, que eu falei, nossa, de fato, o que a gente estuda Sim. funciona e a gente pode aplicar isso para ajudar e para tornar a vida das pessoas melhor. Você usou muito o termo ajudar e cuidar. Para você, como profissional, existe uma pressão emocional em cuidar de pessoas? A resposta é óbvia que sim, né? Mas como que você exemplifica isso para nós? Uma pressão no sentido de se eu me sinto Você se sente pressionada no quesito ajudar sim, pessoas? eu acho que todo psicólogo tem um pouco isso, né? A gente se sente assim, ai meu Deus. E eu acho que isso às vezes até acaba atrapalhando um pouco. Isso foi uma coisa também que eu fui entendendo. Conforme o tempo foi passando, os atendimentos foram evoluindo, porque quando você estuda um monte de estratégia, você estuda um monte de técnica, você estuda muito a teoria, né? Então, as estratégias comportamentais, as estratégias cognitivas, e aí você pega o paciente e aí a gente fica numa... Eu sentia muito isso, e quando eu converso com pessoas que estão começando, eu vejo isso também. Eu sentia uma ansiedade assim, meu Deus, eu tenho que passar essa estratégia, eu tenho que passar essa técnica, ai meu Deus, e agora? O paciente não está tendo adesão, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Então, eu acho que o próprio profissional de saúde mental, a gente se cobra muito para ajudar o paciente, para mudar a vida do paciente, a gente quer que as coisas vão Sim. aceleradas. Mas uma coisa que eu fui entendendo com o passar do tempo eu não preciso passar tudo para todos os pacientes e eu posso seguir o ritmo do paciente. Eu não tenho que impor o meu ritmo. Por mais que eu tenha uma ansiedade ali, que quem trabalha, a gente entende, a gente quer que o paciente Sim. melhore, mas hoje eu entendo que assim, eu posso ir devagar e eu posso ir acompanhando o paciente. Então, se o paciente ele está num ritmo um pouco mais acelerado, eu consigo acelerar um pouco mais e colocar mais coisas. Se o paciente está indo mais devagar, eu preciso também muitas vezes acompanhar e não deixar esse paciente desistir. Então, eu acho que essa é a coisa mais difícil para mim, assim, foi dosar isso, né? De, nossa, eu quero ajudar, eu quero aplicar tudo que eu sei e entender que, assim, eu tenho que ir não no meu ritmo, eu tenho que ir no ritmo do paciente. E eu vejo Sim. que eu tenho muitos colegas psicólogos que sofrem com isso, mas hoje eu entendo já que, assim, não, a gente tem que,
claro, eu tenho que me questionando, eu tenho que ir revisitando, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que pensar, às vezes o paciente não está tendo uma boa adesão, qual estratégia que eu posso utilizar, mas uma coisa que eu aprendi eu tenho que ir muito no ritmo do paciente. Eu tive uma paciente que eu sempre falava para ela sobre a questão ah, assim, de como era importante ela restringir alguns alimentos na vida dela, ela seguia uma dieta e ela, assim, não tinha uma adesão à dieta. Aí foi, passou um tempão de terapia, a gente trabalhando outras questões. Um dia ela chegou e falou: Nossa, Rê, aquilo que você falou lá atrás para mim, sobre restringir um pouco alguns alimentos, sobre me desafiar um pouco em relação à dieta, nossa, agora faz sentido. Então, assim, às vezes, uma coisa que a gente tem que entender isso também, pra gente que é profissional, as coisas são muito óbvias e muito Sim. claras. Para aquele paciente, às vezes tem paciente que já vai pegar mais rápido e tem paciente que vai ter o próprio processo e às vezes vai demorar um pouco mais. Mas assim, eu acho que isso para mim foi muito gratificante, assim, porque passou um tempão de terapia e ela chegou e falou: Nossa, Rê, aquilo que você falou para mim lá atrás faz Hoje sentido. faz sentido. Na nossa E vida eu tô pessoal, a gente também utiliza isso. Muitas vezes a gente exatamente. ouve no passado, começam a fazer sentido hoje. E uma coisa que eu gosto de falar bastante é que nós podemos ter 200 pacientes, mas a gente se conecta com os 200 pacientes. De alguma forma, a gente coliga eles e parece que todos se tornam um só no quesito no quê? Eles fazem parte do nosso dia. Eu não gosto de chamar a minha consulta de consulta, né? Eu chamo de consultoria. Por quê? Ele vai ter ali o tempo no qual ele vai estar presencial comigo, no qual eu vou fazer a avaliação física, vou conversar com ele, vai ter o olho no olho, vou entender o que ele realmente quer. Mas quando ele sai do consultório, quando a gente entrega o plano alimentar para ele, é onde realmente vem os questionamentos. Sim. Então, o atendimento ele vai muito além do consultório, ele se torna muito frequente no WhatsApp. Eu recebo mensagens 11 horas da noite num domingo de um paciente que quer sair para, sei lá, beber e questiona o que ele vai precisar fazer no outro dia. Então, realmente são processos que tem pessoas que vão entrar no meu consultório e que no outro dia elas vão querer mudar por completo a vida delas, mas possuem pessoas que o processo ele é mais lento e ele é gradativo e ele é ao longo do percurso que a gente consegue ter resultado mais visível. Porque todo mundo ele entra no consultório querendo o resultado para amanhã. Sim. Daí é onde vem a função das canetinhas, das medicações. Só que a gente conseguir fazer com que ele entenda que o processo ele vai muito além do resultado. Então toda a trajetória ela tem muito que ser valorizada com isso. E só para complementar isso que você está falando, eu acho que você deve sentir isso também, essa ansiedade, né? Porque daí a gente quer ajudar e a gente quer que o paciente mude. Uma coisa que eu explico muito para os meus alunos da pós, até que eu dou Sim. aula para nutricionistas na pós-graduação, em sua maioria, e é justamente uma coisa que eu acho que ajuda a gente, que é profissional de saúde, a entender, é você entender as fases da mudança. Porque nem todo mundo que procura a gente, ele está preparado para mudar. Então, mas aí, se ele não está preparado para mudar, eu não faço nada? Não. Qual que é o nosso papel? É ajudar aquele paciente a ficar pronto para a Sim. mudança. Então, quando a gente entende que o paciente ele vai passar por fases de mudança, primeiro ele vai estar na pré-contemplação, que é quando ele não sabe se ele sabe que ele tem um problema, mas ele não quer mudar ainda, que é aquela pessoa que fala assim, não, que alguém fala assim, o médico, por exemplo, fala, você está obeso, você precisa emagrecer. A pessoa fala, mas meus exames estão bons. Sim, onde Eu estou muito bem. Então, essa pessoa está na pré-contemplação, ela nega que ela tem um problema. Muitas vezes o paciente chega para nós na próxima fase, que é a contemplação. Então, ele tem um problema, mas ele ainda não tem uma expectativa de quando que ele vai mudar. E aí, depois só que ele entra na preparação para a fase de mudança. Então, muitas vezes, a gente tem que conduzir esse paciente da contemplação para a preparação para a mudança em si. E eu também tenho muitos pacientes que vêm de nichos de imediatismo. Por exemplo, sei lá, viu alguma propaganda, viu algum anúncio e ele resolveu, eu quero mudar. Aham. Daí ele vai lá, marca a consulta com a gente, já marcou, depois não tem muito o que fazer, só que vai da gente, né, no processo, na conversa, fazer com que ele realmente continue. E eu gosto muito, na verdade, a minha área, ela é a nutrição clínica, né? Eu gosto muito de trabalhar em cima de comorbidades, tipo, trabalhar com pacientes e ajudar na solução. Por quê? A nutrição estética, ela é maravilhosa, a gente trabalha em cima de resultados, do que é visível em espelho. Mas trabalhar também com a parte clínica, com pessoas que precisam realmente da ajuda, é algo muito gratificante. Tipo, você ali retornar com um exame clínico, ver a mudança no papel da pessoa, isso é algo que realmente ninguém tira da gente. Exatamente. Em que momento você percebeu que emagrecimento não era só sobre comida? Pra você que trabalha com o emocional das pessoas. Eu acho que desde sempre, assim, que eu comecei a estudar, eu já comecei a ver, porque assim, quando você pensa no emagrecimento em termos de
quando alguém fala assim, uma coisa leiga até, mas é só você ingerir menos calorias do que você Sim. come, é só você estar em déficit calórico. Mas o que que é esse só, né? Então, assim, qual que é o papel que a comida ela tem nas nossas vidas? Desde sempre, né? Então, teve até um post que eu fiz no meu Instagram que é por que a gente gosta de comer em grupo, né? Isso é uma coisa que remonta lá aos nossos ancestrais, que quando tinham uma caça grande, dividiam ali com a tribo, depois isso foi evoluindo para banquetes. Então, para a gente estar com os amigos, para a gente estar com a família, a gente está comendo. Então, a comida ela tem uma função social. Se eu tô triste, se eu tô ansiosa, se eu tô irritada, eu vou comer. A comida ela tem uma função emocional. Então, qual que é o papel da comida na vida daquela pessoa? Para que ela usa a comida? Então, não é só esteja em déficit calórico. Se fosse simples assim, a gente não Sim. tinha uma epidemia de obesidade. Então, eu sempre fui atrás de entender qual que é a função emocional da comida na vida daquela pessoa, a função social. Será que a comida não está ocupando ali um papel sei lá, a pessoa não tem nenhum hobby, ela não tem nenhuma recompensa e ela usa só a comida como recompensa, então eu não tenho que ajudar essa pessoa a construir um repertório comportamental. Então, desde sempre que eu comecei a estudar a obesidade, o comportamento alimentar, eu já fui muito para esse lado de entender a comida, o emagrecimento além do déficit calórico, né? Sim. Então, aonde que está a parte emocional, a parte social e a parte comportamental do emagrecimento? Então, por esse motivo que tanta gente sofre tentando emagrecer. Exatamente. E o emagrecimento, ele mexe diretamente com a autoestima para você? Óbvio, né? Totalmente. Porque os pacientes, eles comentam muito isso, né? E a gente vê, né, quando a pessoa consegue emagrecer, quando ela tá vendo ali que ela consegue se expor mais, muitas vezes ela já tem mais interesse em sair de casa, a mulher, né? Porque já tem interesse em se arrumar mais, já quer colocar as roupas que deixam ela mais bonita, já se sente melhor. Então, tá totalmente ligado à autoestima, sim. Tá, e qual história de paciente mais transformou a sua forma de enxergar a saúde? A minha forma de enxergar, assim, eu acho que de uma forma geral, eh, aí não é uma história específica, né, Sim. mas eu acho que quando eu consigo ver o paciente ter uma mudança de vida, quando ele consegue, principalmente, assim, quando eu atendo um paciente que está depressivo, né, eh, independentemente da razão, e ele consegue, é uma pessoa que está sem conseguir engajar em muitos comportamentos positivos, e de repente essa pessoa ela consegue mudar, né, que é você ver aquela transformação, assim, a pessoa está no fundo do poço, e é você conseguir ver que a pessoa está saindo e ela melhorar de vida, e Sim. ela conseguir engajar no trabalho, engajar nas relações pessoais. Então, para mim, é a coisa mais transformadora e mais gratificante do meu trabalho. E falando em transformação, no próximo bloco nós vamos entrar num assunto que para muita gente é polêmica: compulsão alimentar. Quanta gente vive em silêncio com a ansiedade e a culpa que sentem depois de comer? Já já a gente está de volta.